Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso encontro semanal, o programa Mulheres, aqui pela TV Galega. O nosso encontro todas as terças-feiras à noite, sempre às 8 horas, ao vivo, com assuntos importantes. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre saúde bucal e também sobre comportamento humano. Você tem medo de falar em público? Qual é a sua reação diante de uma grande plateia, diante de um grande grupo? Como é que você se comporta? O comportamento humano, saúde bucal, assuntos em destaque do nosso programa que está apenas começando. E para começar bem, vamos falar sobre saúde bucal, estética, o nosso cartão postal, os nossos dentes. Doutora Morgana Moro Jäger, o nosso primeiro encontro deste ano. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente, começar esse 2011 renovados, né, descansados e prontos para dar aos pacientes um excelente sorriso. Que bom. As férias foram boas, né? Foram excelentes. Que bom, que bom. E 2011 começa muito bem para a saúde bucal aqui em Blumenau, através do seu consultório, das suas técnicas? Com certeza, com certeza. Agora, mais ainda, né, tem pessoas que resolveram o ano passado, estavam com vontade de fazer, mas a correria do final do ano, às vezes todo mundo na sua área está bem atribulado, né? Então agora, janeiro, fevereiro, é o mês que muitas pessoas estão mais calmas e aproveitam esse período para fazer tratamentos intensivos, quando a gente pode fazer tratamentos mais rápidos, marcar mais horários, consultas maiores e resolver as coisas de maneira mais rápida ainda. A né? tecnologia proporciona, claro, a tecnologia proporciona grandes avanços também na área odontológica, né? Então são, como a senhora mesmo colocou, então são casos, são tratamentos a curto, médio e longo prazo. Com certeza. O ano apenas começando, então as pessoas podem sim buscar uma melhor qualidade para o seu sorriso. Né? Isso. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, tá? Então, o primeiro deles, a gente vai mostrar um caso de estética, né? Também envolve a parte de saúde por conta de próteses antigas, infiltrações, coisas que os pacientes às vezes não dói, né? Então, eles só vão se dar conta às vezes quando está saindo algum exudato, quando tem algum inchaço. Então a gente vai comentar sobre isso, sobre remodelamento gengival, né? Tudo que a gente pode fazer na estética para tentar modificar, deixar um sorriso mais agradável, mais harmonioso, sempre com as duas coisas, unindo a função e a estética. E nós temos exemplos, né, que podem ser colocados agora como fatores importantes para motivar as pessoas a buscar, né, no caso, essa melhor qualidade através da estética bucal. A pessoa às vezes não está contente e não conhece tudo que pode ter, né? Hoje a tecnologia está maravilhosa, então a gente tem N artifícios para estar melhorando o sorriso. Desde um dente mais comprido que está incomodando, uma gengiva que está atrapalhando. Então tudo isso hoje a gente consegue minimizar, deixar o mais natural possível e resolver. E é bom colocar que são muitos casos de pessoas que já buscaram esse tratamento, já fizeram, né, entre aspas, um tratamento odontológico, mas o resultado não foi positivo, não foi satisfatório. E algumas pessoas acabam assim, opa, eu não vou mais procurar porque eu sofri bastante. Tem sofrimento, não tem sofrimento? Sempre é válido buscar uma segunda opinião, buscar um segundo tratamento, no caso? Isso mesmo. Na verdade, a odontologia, né, Denise, ela ainda traz um trauma, eu acho que embutido de décadas anteriores, né? A odontologia, ela vem de uma época onde não tinha anestesia, eram feitos aquelas extrações, então foi se passando de geração para geração a dor, né? Sinônimo de odontologia era dor pela frente. Então, gradativamente, a gente está tentando remover essa imagem da cabeça dos pacientes, porque hoje os procedimentos são muito mais tranquilos, né? Então, a gente faz procedimentos imensos, o paciente não sente nada, né? Então, de maneira muito mais rápida. Então, devagarinho a gente está conseguindo fazer o paciente perceber que não é uma coisa dolorosa, que não é uma coisa árdua, e sim alguma coisa que vai fazer ele melhorar, né? Sempre para melhor, sem passar por sofrimento. Legal. Vamos então exibir as imagens. Nós temos aqui, né, imagens para serem colocadas como exemplos para as pessoas que estão em casa. Poderem identificar um pouquinho, né? Então, essa paciente, então, ela veio procurar o nosso consultório, né? Então ela estava assim descontente com a parte do sorriso dela, principalmente a parte gengival, né? Que aparecia muito a parte da gengiva posterior, os dentes posteriores muito compridos, então a parte anterior dela era mais curta do que os dentes posteriores, né?
Então aqui na frente os dentes estavam mais curtinhos do que os caninos e os premolares. Isso incomodava para essa paciente? Isso incomodava, até porque isso é uma característica, sempre que a gente reabilita, a gente faz essa curva ao contrário, né? Então os dentes posteriores eles têm que estar mais altos, a gente obedece algumas curvaturas, algumas medidas que a gente sempre utiliza para fazer os tratamentos e a gente chama esse sorriso dela de sorriso triste, é um sorriso que não tem harmonia, né? A parte interna, então verificamos essas coroas antigas que ela já tinha há alguns anos, tá? Então essa parte de infiltração, ele né? Com uma infiltração bem evidente com no saída caso, né? de exudato, né? Então o dente já estava com cárie por dentro, enfim, coisas que às vezes não dói, porque o paciente naquela época que fez tratou o canal, então o dente não tem mais dor, porém o sintoma está ali e se a pessoa não vai procurar, pode acontecer várias coisas, inclusive a perda desse elemento dental. A própria gengiva pode provocar também consequências para a gengiva, porque está afetando ali a gengiva em contato com o dente. Com certeza, ela vai inflamando, vai tendo uma série de consequências. Quando é o dente da frente, às vezes a pessoa procura mais rápido, às vezes quando é o dente de trás, a pessoa não olha, não vê, não sabe. Passa e despercebido, aí acaba os que às anos vezes vão a passando. consequência pode ser mais grave. Tá? Então o que a gente fez? Removemos essas coroas, tá? Essa parte antiga. Fizemos toda a parte de plastia gengival do canino, que são aqui as presas, né, que o pessoal costuma falar. Para trás, a gente fez a parte de plastia. O que é isso? É gengivectomia que a gente chama. Então, a gengiva ali está muito baixa, a gente, através de alguns procedimentos, a gente levanta essa gengiva para fazer essa curvatura mais harmoniosa. Tá? Então, nesse caso dela, a gente não precisou fazer aumento de coroa clínica, que seria remover até uma parte do tecido ósseo ao redor do dente para aumentar. A gente não precisou, a gente fez simplesmente a gengivectomia, a plástica gengival, na verdade, para devolver uma curvatura um pouco menos acentuada. Tá? Então, aqui a gente já finalizando o tratamento, né? Ou seja, aquela mesma paciente. Está estourando um pouquinho a cor, mas é por causa da iluminação luz, aqui, isso, né? Né? E aqui o tratamento dela concluído, né? Então vocês podem ver que essa parte posterior a gente conseguiu eliminar bastante, né? A curvatura, conseguimos devolver uma harmonia muito mais, um sorriso mais agradável, né? Fizemos clareamento na parte inferior, por conta que em cima a gente usou uma porcelana bem clarinha, né? Era uma mulher ainda nova, então a gente pôde usar de pele clara, então a gente pôde usar uma porcelana bem clarinha para clarear e rejuvenesce bastante o sorriso, com certeza. A foto de perfil, aqui para mostrar também a parte de plastia gengival, então como a gente chegou até um equilíbrio maior, né, dessa gengiva, diminuindo o degrau. A parte do sorriso anterior, aqui está aparecendo ali, ó. Então aqui a parte de... Então só apareciam os caninos, fechado, né? Um sorriso triste ali, Isso, né? então aqui a gente diminuiu a parte dos caninos para não aparecer tanto, né? Aparecer a parte mais dos dentes da frente. E novamente o sorriso, a gente conseguiu um resultado bem agradável, um resultado bem harmonioso, o paciente ficou bem feliz e foi um tratamento extremamente rápido. Rápido, né? Quanto tempo? O que seria rápido nesse caso, usando esse exemplo? Um mês e pouquinho, estava tudo pronto. Olha só. Tá? Por quê? Porque a gente não teve cirurgia, não teve implante, só teve a parte de cirurgia gengival, que é uma plastia, que é feito, cicatriza de uma semana para outra, é muito simples. E logo que cicatriza em uma semana, eu já posso dar continuidade ao tratamento, então é muito rápido. E essa cicatrização, essa cirurgia que foi feita neste caso dessa paciente, por exemplo, a recomendação pós-cirúrgico, como é que é? Ela precisa ficar, né, um pouco mais... Não, é muito tranquilo quando é gengival, Denise, porque a gente faz através de bisturi eletrônico com cauterização. Então, à medida que a gente vai recortando essa gengiva, a gente já vai cauterizando, né? Então não há não tem sangramento, não tem nada disso. Então é um procedimento super tranquilo e cicatriza muito rápido. Tá? Então o paciente não precisa repouso, não precisa nada disso. Não existe um afastamento do próprio serviço, aquela preocupação que eu não posso, porque eu tenho um compromisso com o meu serviço. Seria um procedimento odontológico como qualquer outro. Tá?
Às vezes, se a gente dá um analgésico, só não precisa tomar antibiótico, nada disso. É um procedimento bem simples dentro da área estética da odontologia. E depois, terminado o tratamento, também tem uma recomendação para esse paciente, algumas coisas que devem ser evitadas, ou ele pode seguir normalmente sem nenhum problema? Na verdade, eu sempre recomendo os pacientes, quando a gente termina o tratamento, a gente sempre dá instruções de higiene oral novamente, né? Porque às vezes as pessoas escovam os dentes, mas esquecem aquela parte realmente de cuidado de fio dental, higienização. Então a gente reorienta os pacientes nesse sentido e avaliação ao dentista a cada 6 meses, que isso até para quem não fez nenhum tipo de tratamento e tem os seus próprios dentes com esmalte, é saudável fazer uma limpeza, uma avaliação a cada 6 meses. Então é isso que a gente recomenda aos pacientes. Mas do restante é vida normal, como qualquer outra coisa. Já fiz essa pergunta em 2010, agora 2011 começando. Na sua opinião, né, como profissional dessa área, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde bucal também, ou as pessoas infelizmente estão deixando de lado essa grande importância para a saúde como um todo, também o acompanhamento dentário? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm a conscientização da saúde bucal, né? Até porque as pessoas, muitas delas sofreram, né? Então pessoas que hoje têm 50, 60 anos, sofreram muito com a odontologia de antigamente, com extrações de alguns elementos, de todos os elementos. Então essas pessoas, no momento que tiveram os seus filhos, já deram outro tipo de orientação odontológica, de fazer o acompanhamento com o dentista, de cuidar. Então isso, enfim, está levando toda uma geração a ter um cuidado muito maior com a parte bucal. As próprias escolas também já trabalham bastante isso, a saúde bucal também no dia a dia daquele aluno presente na escola, né? Com certeza, e isso é importante, né? A pessoa crescer já com uma consciência de saúde bucal, que na verdade é o começo de uma saúde de todo o organismo.